você esteja bem, se liga! A competência 2 da correção da redação do Enem, ela pode anular a nota do todo seu entregue aí. Se liga! Como ela se organiza em torno do atendimento ao tipo textual e ao tema, caso o candidato ou a candidata não cumpra com um desses dois eixos, pode ter a sua nota zerada. Se fodeu! Isso ocorre quando se foge ao tema ou mesmo tangencia, você tá tangenciando, sabe? Quando você viaja e sai pela tangente, viajou, você fala, vou sair pela tangente. É quando você sai pela tangente. Olha lá. Aí, ó. Isso acontece como? Não abordando a frase temática do anunciado. Isso ocorre também quando se apresenta um texto que não, vamos dizer assim, ele não dispõe de introdução, de desenvolvimento, de conclusão, elementos básicos aí do gênero textual redação. E é isso que nós vamos ensinar aqui no vídeo de hoje. Cola com o prof que você vai se dar bem na redação desse ano. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para você que, em termos de atender ao tema e ao tipo textual, viaja na maionese, escorrega na manteiga e bate a cabeça no pão. Hã? Sim, você que acha que abordar o tema é viajar sobre qualquer coisa a qual o tema te remeta e não é assim. Se liga, não é assim. Muito bem, para quem não pratica a redação semanalmente, fica um desafio ainda maior saber se está ou não atendendo ao tema. Isso se dá porque essa característica é baseada em diferentes fatores que abrangem desde a presença aí das palavras do enunciado, dentro ali das suas 30 linhas, até a construção total do sentido ao longo da redação. Além disso, o uso de repertório que extrapole aí os textos motivadores ajuda na boa avaliação dessa competência, então se liga. Para abordar bem um tema de redação é necessário que se faça uso de conceitos de diferentes áreas do conhecimento. Quanto mais se demonstra condições de aplicar esses conceitos diferentes à dissertação, mais se comprova domínio sobre o tema em si. Quem consegue fazer analogias ao criar metáforas ou imagens para explicar melhor o tema proposto, consegue uma forma de atender ao tema usando saberes e conceitos diferentes, e é só isso. Para quem está se preparando de verdade para a redação, eu vou dar uma dicosa marota aqui sobre os termos que são usados na avaliação da competência 2. É a partir deles que os corretores e corretoras tomam as suas decisões ao conferir a sua nota querida aí na sua entrega de texto, sacou? Vamos lá! Tema! O que é o tema? Ele é definido pela própria proposta ali constante no enunciado da redação. Os textos que não abordarem de forma completa todas as palavras do enunciado não terão abordado o tema, configurando um dos motivos que fizeram a redação, a fuga ao tema. Então fugir ao tema é quando você viaja, mano. É quando você é para falar sobre violência contra a mulher e você fala sobre a violência contra a violência urbana, a violência sei lá qual, entendeu? Eu sei que você me entendeu, tá bom? É, tá bom. Tangência do tema é quando... O que é a tangência? Hã? O que é a tangência? Você que vai me dizer. É quando existe uma abordagem parcial do tema, em que o candidato até compreende o cerne da questão, mas ele se perde em argumentar algo que não aprofunda a proposta de redação. Então, pegando esse mesmo exemplo aí, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Você vai falar sobre a violência contra a mulher, mas fica focando no quê? Na briga entre seu pai e sua mãe? Bom, é um argumento, mas tangenciou, porque a gente quer uma proposta de solução para isso e não querer saber o que está acontecendo na sua casa, apesar de ser um problema terrível.
Texto dissertativo argumentativo. Isso aqui é o básico, né, mano? Não precisa nem falar nada. Texto dissertativo argumentativo. O que é texto dissertativo argumentativo? Dissertar é apresentar um tema de forma ampla e detalhada. Argumentar é apresentar fatos, dados, argumentos, opiniões em prol de um ponto de vista. Ou seja, a redação Enem pede que você apresente de forma ampla o tema proposto usando argumentos tangíveis, mensuráveis, possíveis de serem comprovados. Somente quando seu texto é avaliado como dissertativo argumentativo é que você está aí de fato concorrendo a uma nota na redação do Enem. Tá sacando como essa competência é importante para você? Não fugir ao tema requer atenção ao longo de todo o texto. Então, já sabe, traços constantes de outros tipos textuais. O que são traços de outros tipos textuais? É quando você começa só a descrever uma situação, é quando você só faz a narrativa de uma situação. Costumam inserir partes no texto aí que fogem ao tipo textual. Por exemplo, coloca uma descrição ou uma narração de algo que, vamos dizer assim, do que era para ser exclusivamente dissertativo argumentativo. Você começa só a descrever ou narrar e não coloca aquele viés crítico. Outras pessoas tentam encaixar versos, né, conhecidos ou não, né, mas como forma de citação ou argumento, mas pecam em desviar do tipo textual cobrado. Mas aí tudo depende também do contexto em que surge essa inadequação aí. Não é que você não pode citar versos. O detalhe é quando você usa esses versos como preenchimento da sua redação e aí você está fugindo ao tipo textual. Partes embrionárias do texto. O que são as partes embrionárias? É fácil essa daí, né? É esse erro que se dá quando uma das partes da redação, introdução, desenvolvimento ou conclusão, ela tem poucas linhas de produção, não configurando uma parte inteira do tipo textual. Isso aí, tranquilo, é só você não produzir 2, 3 linhas de cada um dos seus parágrafos. Tranquilos? Combinado? E aí agora chega uma parte importante que é o quê? O repertório. Esse é um quesito importante para a competência 2, porque contribui para a argumentação como um todo, podendo ser expressa aí em provas concretas ou citações de autoridades, percentuais, de pesquisas, uso de lógica ou do senso comum também, mas não fica apostando no senso comum, porque pode ser um senso comum que é comum só para você. Isso é típico de quem viaja e de quem tangencia o tema. Dentro do repertório, ainda é avaliado se o uso deles é baseado nos textos motivadores, se ele é legitimado ou não legitimado. Ou seja, tem lá as informações nos textos motivadores. Você está se baseando lá? Beleza, mas se você estiver somente se baseando lá, não vai dar bom para você. Você tem que fazer uma mistura entre o que você sabe também aí do mundão. É legitimado ou não? Legitimado é o quê? Legitimado é quando você está usando de forma legítima, né? Não, mas o que eu quero dizer, gente, é o seguinte: legitimado é quando você consegue fazer a analogia certa em tirar aquele exemplo, tirar aquele dado e colocar dentro da sua redação. Às vezes o aluno tira e não encaixa para aquilo que ele está querendo dizer, sacou? E por último, é considerado se ele é pertinente. Ou seja, o que é pertinente? Isso aqui é importante, e esses dois aqui é importante. O que é pertinente? É a associação do repertório a pelo menos uma palavra do tema. Então, persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Se você pegar no seu repertório e esse repertório estiver ligado a pelo menos uma palavra, persistência da violência contra a mulher, sociedade brasileira e tal, tá sendo pertinente, sacou? Pertinência é quando você usa o repertório que ele tem associação com pelo menos uma palavra do tema, daquela frase que é a proposta do tema. E se tem uso produtivo? Como que é o uso produtivo? O uso produtivo é quando o seu repertório ele ajuda, ele auxilia a discussão que você está propondo ali. Meu truta, competência é bem exigente. Então como é que ele vai ser produtivo? Então, se pertinência é ele lidar, ele se associar a pelo menos uma palavra da proposta de redação, para ele ser produtivo, ele tem que auxiliar a sua discussão ali que você está propondo. Lembra? Você está caminhando para uma proposta de intervenção.
Tá se ligando como o Enem divide bem cada competência para que então possa avaliar seu texto em toda a sua amplitude aí de demonstração dos seus conhecimentos no ensino médio? E dos seus conhecimentos também de propor soluções para os problemas colocados ali pelo tema? Assim como todas as outras competências, existem 6 níveis ali de nota, indo do 0 aos 200 pontos. Se a sua meta é garantir essa nota máxima, a minha sugestão é que você passe a produzir redações pensando nesses 2 detalhes. Primeiro, o meu repertório cultural, ele ajuda a minha proposta de intervenção? Segundo, o meu repertório dialoga com as palavras do tema lá da redação? Tendo respondido a essas 2 questões, é pouco provável que sua redação esteja fugindo ao tema ou ao tipo textual. Daí pra nota 1000, é um pulo. Suave? Você é o bichão mesmo, hein, doido? A competência 2 avalia coisas diferentes em você. Ela não quer saber se você escreve as palavras conforme a ortografia correta ou se conjuga bem os verbos. Ela quer saber se você consegue usar os seus saberes de forma que convença o corretor e a corretora de que a sua visão sobre o tema é possível e aceitável. Não precisa ser um gênio nem uma gênia. Basta usar alguns exemplos de como a sua proposta de solução é eficaz segundo os argumentos que você apresentou. No fundo, é um exercício do quê? De empatia. Você precisa se colocar no lugar do corretor e se perguntar: eu estou entendendo isso? Ou faz sentido somente na minha cabeça que produziu esse texto? Se ligou? Ah, agora eu entendi! Essa é outra pergunta que, tendo a resposta correta, coloca você em uma posição favorável à boa avaliação da sua redação. Certo? Certo. Agora é hora daquele seu like maroto e a sua inscrição, sempre ajudando esse conteúdo a chegar para mais pessoas que precisam para poder melhorar sua redação do Enem. Vou deixar aqui 2 playlists, uma com propostas de temas possíveis para esse ano e outra com dicosas marotas para você melhorar a sua produção textual. Valeu? Eu agradeço pela sua atenção e até breve.